Fala, Truckers! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse que é o podcast da plataforma Quero Truck, que você já sabe, a maior e melhor plataforma de compra e venda de caminhões e implementos rodoviários do Brasil. Lá você encontra as melhores opções, tanto em modelos quanto em marcas, ano, enfim, e também encontra os melhores compradores, gente selecionada para você fazer sempre o melhor negócio, porque o slogan da Quero Truck é fazer você vender mais e comprar melhor. Você também encontra o Conexão Quero Truck e os assuntos da plataforma Quero Truck nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, até no LinkedIn e no TikTok. A gente está em todas as redes sociais. E agora você provavelmente está assistindo a gente ou ouvindo a gente por uma das plataformas que o podcast é veiculado. YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, enfim. A Quero Truck e o Conexão Quero Truck estão sempre mais perto de você do que você imagina. Só um cliquezinho de distância para conectar você, que tem diesel na veia, a assuntos muito interessantes, sempre muito entretenimento, comunicação, informação, ensinamento, treinamento, enfim, consultoria, de tudo um pouco para aumentar o seu nível de conhecimento, tá bom? E como você também já sabe, toda sexta-feira é dia de episódio novo, hoje não é diferente, mais um episódio muito bacana e muito auxiliar para você que com certeza compra alguma coisa, está sempre envolvido com alguma negociação, seja de caminhão, mas também de outros itens, suprimentos, peças, serviços, itens de lazer, enfim, viagem, tudo que você compra, né? A partir do momento que você compra, você é um consumidor. E para falar hoje sobre esse tema tão legal, a gente trouxe uma pessoa que entende tudo disso, inclusive atua atualmente como superintendente do Procon de Contagem, mas ela é formada em comunicação social, relações públicas pela UniBH, formada também em Direito pela Dom Helder, pós-graduada na área de saúde, com MBA na área de Direito do Trabalho e há mais de 6 anos atuando também como advogada na área do consumidor no Procon de Contagem, em Minas Gerais. Silvânia, um currículo bastante extenso e bastante competente. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder estar informando, né, dando alguns conselhos a respeito do direito do consumidor. Isso é muito bom, muito legal, porque a gente tem uma preocupação genuína com o nosso público. A gente sempre tenta trazer para a nossa turma, para os nossos truckers, a gente chama nossos seguidores aqui de truckers, a gente sempre tenta trazer para eles conteúdo realmente significativo. A gente, seja em todas as vertentes, né? Seja num direito do consumidor, numa controle de fadiga, num tema sobre segurança, na música. Tivemos aqui nessa cadeira algumas pessoas que sempre compuseram muito para o universo dos caminhões, que não fala só de caminhão, porque atrás do volante tem um ser humano que tem gostos, preferências, tem suas dificuldades, então a gente tenta trazer um ambiente 360 graus. E esse dos direitos do consumidor eu acho que afeta, ou já afetou pelo menos todo mundo uma vez na vida, já teve algum problema ou alguma insatisfação que de repente não chegou num nível de formalizar a reclamação, mas que já vivenciou alguma coisa que poderia ter feito. Então, gostamos muito quando apareceu essa pauta. O que acontece? Todos nós somos consumidores. De alguma coisa. Né? Nós já nascemos consumindo. Então, você é consumidor de algo, né? Você compra, você veste, você alimenta, você necessita de algum consumo. Então, é interessante nós sabermos, existe uma lei para isso, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, é necessário nós termos algumas informações para sabermos como nos proteger. Qual que é o meu direito? Qual que é o meu dever? Como que eu tenho que comportar? Como que é essa relação hoje? E por que veio essa lei? Ela veio exatamente para poder proteger nós consumidores, para não sermos lesados. E, infelizmente, no mundo atual, estamos em 2024, mas ainda existe aqueles fornecedores que não têm o comprometimento com o consumidor. Então, isso é a importância de saber o que eu posso, o que eu não posso. E às vezes esse conhecimento não é somente para a pessoa em si, mas para o familiar dela também. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de podermos estar falando sobre o direito do consumidor, algo que atinge a todos nós. Muito legal. A gente tem uma tradição também, Silvânia, muito já antiga no nosso programa, de fomentar o hábito da leitura
para os nossos seguidores, para os nossos internautas, para a nossa audiência. E todo o programa, a gente tenta selecionar um título, né, um livro, que tenha conexão com aquele tema. O título que a minha produção separou hoje, ele se chama Direito do Consumidor Aplicado. Claro, uma linguagem muito técnica, com certeza, muito focada, mas de extremo valor para quem quer entender de fato os seus direitos. E eu acho que, como dizem, né, todo mundo deveria ter um mini cursinho de medicina e um mini cursinho de direito, principalmente direito do consumidor, porque, como você citou, muito bem citado, a gente já nasce consumindo e a gente precisa entender tanto os nossos deveres quanto os nossos direitos, porque é muito importante. Esse livro, ele foi organizado pelo professor Jonas Salles Fernandes da Silva, contou também com a contribuição dos coautores Cláudia Lima Marques, Fernando Rodrigues Martins, conhece? Guilherme Magalhães Martins e Rosângela Lunardelli Cavalazzi. Resumindo, ele fala sobre o direito do consumidor, analisando eventos, leis, julgamentos, práticas de mercado de forma crítica mesmo, fazer uma análise crítica sobre isso. Com quase 100 artigos, ele tenta encontrar soluções para os problemas da sociedade e do mercado. Ele é reconhecido por ser uma referência em documentos científicos e decisões judiciais referentes ao direito do consumidor. Então é um livro bastante interessante para quem quer entender aí uma possível jurisprudência de um caso que de repente ele está vivenciando, entender como é que já aconteceram outros casos ou se está ali alguma coisa similar ao que ele está vivendo. Né? Na realidade, toda leitura ela é importante. Quando você fala da Cláudia Lima, né, ela é referência nacional e internacional em direito, né, do consumidor. Que legal. E o que é muito importante também, caso ele não consiga comprar esse livro, que ele possa pegar o código mesmo, né? Ele pode baixar lá o CDC para ele saber quais são os direitos dele. Por exemplo, o que acontece hoje em dia? Quais são os questionamentos que nós temos muito ligações no Procon? A pessoa faz uma compra numa loja física, ela chegou lá, ela verificou o produto, ela pegou o produto, mas quando ela chegou em casa, ela não quis aquele produto mais. Então, geralmente eles entram em contato e falam, eu quero fazer a troca, e a loja não quer trocar. Isso é uma falta de conhecimento. Realmente a loja não tem essa obrigatoriedade. Então, qual que é a prática que quase nenhum brasileiro tem? De entrar na loja e perguntar, tem política de troca? Antes da compra. Antes da compra. Porque se você entrou, se você olhou o produto, você teve a oportunidade de escolher, ver a cor, ver o tamanho, né? Aquele produto que você vai adquirir. Se você não gostou desse produto, a loja não tem a obrigatoriedade de fazer a troca. Somente se ela tiver essa política. Ah, mas eu já ouvi falar que eu posso trocar. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele fala desse direito quando você compra esse produto fora do estabelecimento comercial. Como assim? Eu comprei pela internet, eu comprei por telefone, foram na porta da minha casa, aí sim você tem direito de fazer a troca em 7 dias. Como que funciona esses 7 dias? Ou a partir do momento que você assinou o contrato, ou quando o produto chegar. Então, isso é um básico, mas que nós verificamos que quase ninguém sabe disso. Então, às vezes você compra um produto, chega na sua casa, você comprou na internet, nossa, mas esse produto não foi essa cor, comprei branco, chegou preto, como que eu vou fazer? Eu vou devolver. E você tem direito a essa devolução. Então, por isso que eu falo da importância da leitura. Porque quando você lê, você tem conhecimento do que você pode e o que você não pode. Ele te abre janelas para você poder ter informação para você e passar para outros também. Porque o que eu observo muito é que no direito do consumidor, as pessoas só vêm buscar quando elas são vítimas de algo. Mas eu falo que é igual a medicina. O que sai mais barato? O tratamento ou a prevenção? Eu acredito que é a prevenção, né? Então é a mesma situação no direito do consumidor. Você pode ter até a devolução, que é um direito seu, mas para pensar o transtorno que você vai ter. Você vai ter que ficar ligando, você vai ter que entrar em contato, você vai levar um tempo para isso. Então, quando você já tem ciência do que é correto e o que não é, é muito mais fácil para você adquirir o seu produto e também requerer o seu direito quando mesmo estiver sendo violado. E é engraçado que você falou que é verdade isso, né? As pessoas procuram muito o direito do consumidor, mas assim como todos os direitos, né? Mas não olham muito os deveres também às vezes, né? Como, por exemplo, ler corretamente as cláusulas da compra, como você acabou de citar, como essa história dos 7 dias, né? Que eu posso desistir de qualquer compra em 7 dias.
tá muito na cabeça do público, realmente. Eu posso, mas é o que você também explicou, desde que você tenha feito fora do estabelecimento. Porque ao comprar no estabelecimento, caracteriza que você teve tempo de analisar o produto. Exatamente. Você decidiu por aquilo ali, você não foi enganado, né? Agora, é importante ter ciência também que tem uma prática que você pode fazer a troca sempre, independente de ser feito fora do estabelecimento físico. Quando esse produto vem chamado vício, que é defeito, né? Então, você comprou numa lógica física, ele veio com defeito, eu não posso trocar? Você deve trocar. Claro. Né? Então, porque às vezes o consumidor ele pode confundir, ele pode trocar. Então, a troca de um produto que veio com defeito, ela é realizada sempre, né? Você comprou, chegou, você pode ir lá e realizar. Então, assim, essa troca, e isso é interessante eles terem ciência disso. Se chegar e falar assim, nós não temos o mesmo produto, você não tem obrigatoriedade de pegar outro. Pode acontecer disso, né? Eu não tenho esse produto que você comprou, esse está com defeito e eu não tenho outro aqui. Então, o fornecedor, ele tem que fazer a devolução do seu dinheiro. Então, são essas perguntas que às vezes as pessoas ligam. Falaram que não tem um produto, que eu tenho que aguardar chegar. Você não tem a obrigatoriedade, né? A lei, ela é bem clara que ela fala que o fornecedor, ele tem um prazo também. Ele tem um prazo de 30 dias para poder sanar aquele problema. Depois de 30 dias, se ele não sanar, aí vem lá as regras. Você pode solicitar o seu valor, você pode solicitar o mesmo produto e, se você quiser, um outro produto no mesmo preço. Interessante. Eu ia até te perguntar sobre essa questão da venda digital. Como que o Procon, porque a gente está em constante evolução em tudo no mundo, né? E as vendas digitais chegaram para ficar, não tem outro jeito. Até pouco tempo atrás, você compra, não compra, eu não compro. Mas eu duvido que haja alguém que ainda não comprou nada online hoje em dia. É muito difícil, tá muito disseminado. Posso até não comprar tudo online, mas alguma coisa online eu já tive um pagamento de uma conta, né? Porque isso é uma compra online. Paguei uma luz aqui pelo aplicativo, ou quem vai na lotérica sempre. Enfim, o digital entrou, chegou para ficar. Como é que o Procon está lidando com isso, assim, ou melhor, tem afetado de uma maneira significativa as decisões e as intervenções do Procon à questão do digital? Olha, o que é necessário o consumidor ele ter cuidado é onde ele está fazendo essa compra. Porque o digital ele chegou, com ele chegou a facilidade também. Mas e o conhecimento desse fornecedor? Porque às vezes você compra, não sabe quem é o fornecedor, você não fez uma pesquisa, depois você fez o pagamento, não recebeu o seu produto e não consegue nem localizar. Então, infelizmente, quando nós recebemos reclamações, são reclamações referentes a esse problema. Olha, eu comprei pelo Instagram. Aí lá a pessoa não tem o contato, ela não tem o CNPJ, ela viu uma promoção lá assim, daquela sensacional, um produto que no mercado normal custa 1.000, ela viu por 200, mas depois ela não consegue passar os dados necessários de quem é esse fornecedor. E aí isso impossibilita não somente o Procon, mas impossibilita o judiciário também, porque você não sabe quem é o fornecedor, você não tem o endereço dele, você não tem o CNPJ dele, você não sabe nada. Então o problema são esses golpistas que hoje estão aproveitando essas facilidades para poderem pegar as suas vítimas. Então, quando você for adquirir um produto pelas redes sociais, torna-se necessário primeiro você fazer uma pesquisa para poder saber quem é esse fornecedor. E existem formas, entra lá no Reclame Aqui, verifica se tem reclamação a respeito dele, sabe? Às vezes a gente precisa ter maldade, um produto, por exemplo, de 1.000 por R$200, né? Como que não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Então, o que eu observo que as reclamações maiores, elas vêm dessa forma, porque ele não consegue localizar e ele caiu no chamado golpe. E o golpista, depois que você caiu no golpe, como que você faz para poder reaver o dinheiro? Você não sabe quem é, você não tem a fonte, aí você fica no prejuízo. Mas aí você também já falou uma outra parte muito interessante, né? Que a ganância do ser humano também, ela às vezes ajuda o próprio ser humano ganancioso a ser enganado, porque se uma coisa vale 1.000
ela tá por 150, 200, é sempre um pouco da cultura, às vezes, né, de algumas pessoas, de se dar bem demais, e não existe. Isso é um dos pontos que às vezes facilita o fraudador. Porque, opa, se eu jogar essa isca aqui, vem mesmo, porque se eu puder tirar o proveito de ter um produto de 1.000 por 150, eu quero. E aí acaba sendo uma armadilha, uma arapuca, né? Eu vou até aproveitar aqui para falar, né, para os motoristas e os demais que estão ouvindo. O que acontece, gente? Empréstimo. É uma reclamação grande que nós temos no Procon também. O consumidor precisa do empréstimo. Aí entra, sem ser banco, porque o empréstimo é só pelo banco. Se não for o banco, você pode desconfiar. Mas entra em contato e fala, não, nós vamos liberar um empréstimo, você precisa fazer um pagamento para liberação. Vamos raciocinar? Se você está precisando de um empréstimo, como é que você vai pagar? Mas existem muito esse tipo de reclamação. Olha, nós vamos liberar sua ficha, nós vamos limpar o seu score. Só você pagar R$100 e aí nunca para. Você paga 100, olha, agora eu tô quase liberando, paga mais 100. E na hora que você vai verificar, ao invés de você pegar o seu empréstimo, você ficou endividado, porque você pegou um dinheiro com um parente para poder pagar aquela solicitação de algo que você não vai receber. Então não existe esse tipo de empréstimo que não seja pela via bancária. O empréstimo, ele vem pelo banco, lá vai ter os juros, vai ter a forma de pagamento. Agora, se ligou e falou que é uma empresa que faz empréstimo, que não consulta seu nome, isso não existe. Então nós tivemos um determinado período também lá no Procon, nós podemos observar um índice alto de reclamação dessa natureza. A pessoa pagou 100, pagou 50 e o dinheiro não caiu. Ou seja, ela caiu num golpe. E ela nem sabe identificar, porque esse golpe, a pessoa já desapareceu. Ela não consegue identificar porque eles passam um número de telefone que cada hora que ele liga é uma pessoa. E na realidade, a conversa é toda feita pelo WhatsApp. Então você passa seus dados, né? Eles pegam eles, encaminham, mostram como se fosse uma financeira, e aí a pessoa fala 5 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, você vai passando 100, 200 reais, e quando você vê, você está com mais uma dívida com alguém que você solicitou esse dinheiro emprestado. É verdade. Nossa, é muito complicado, né? Muito. E a incidência no ramo do caminhão, no ramo dos transportes? Vocês têm assim, uma incidência significativa de reclamações de compra, venda de caminhões, e que eu comprei e não recebi, comprei uma peça? Tem muito esse mundo nosso aí, dá trabalho para vocês lá? Não. Não? Não, nós não temos muita reclamação. Agora, o que acontece, temos poucas, mas quando tem a reclamação eu comprei a peça, eu vou voltar lá atrás na minha conversa. Eu comprei a peça e a peça não era essa. Você comprou a peça pela internet, fora do estabelecimento? Não, eu fui lá, verifiquei, olhei, mas eu cheguei para colocar no meu caminhão, cheguei para colocar no meu carro, não encaixou. A culpa não é do fornecedor, porque você entrou no estabelecimento, você viu a peça, você colocou a mão nela e falou, é essa. Talvez um mecânico falou, compra a peça X. Sim. E aí quando você chega, não é aquela peça. Então por isso que é importante, né, você perguntar se tem a política de troca, você ter a certeza lá com o seu mecânico se é essa peça mesmo, porque se você comprou essa peça de forma física e infelizmente ela não serviu, eles não têm a obrigatoriedade de fazer essa troca. E quando a gente fala, por exemplo, isso aí está muito claro, acho que o nosso ouvinte tem que ficar atento, porque se ele teve a oportunidade de escolher, se ele foi lá e olhou, não dá reclamação de troca. Agora, se efetivamente está com defeito, se a peça é aquela, mas ela está com um amassado aqui que o encaixe é por isso que não funciona, ou qualquer outro problema técnico, é essa questão, ele pode fazer a troca por vícios, né? Que é o que você explicou. Agora, sabe uma reclamação que nós temos com o carro também? Na compra. Vai comprar um carro, leva um mecânico de confiança. Principalmente quem já vai comprar um carro, por exemplo, um veículo que já é usado. Se você não é técnico na área, se você não tem conhecimento, só verificar o produto não é suficiente para você saber sobre caixa de motor, entendeu? Sobre todos os itens. Então, o que acontece? Eles compram o veículo e depois que passam determinado 3 meses, tem alguns que até dentro da garantia, porque a garantia é 3 meses, mas alguns até dentro da garantia procuram o Procon e falam, nossa, eu comprei um produto, um carro, e agora começou a aparecer vários problemas. Então assim, não compre um carro simplesmente porque você foi lá e olhou. É interessante você levar um profissional, porque conforme a situação consegue se resolver, mas conforme você vai ter que ir para o judiciário, porque você vai precisar de perícia.
né? Porque é o seu mecânico que depois está falando algo e o mecânico da onde você comprou dando uma informação diversa. Então, isso você acaba precisando entrar no judiciário, precisando de perícia. Então, a dica que eu passo para você hoje é que toda vez que for adquirir um veículo, né? Esse veículo precisa de um técnico para verificar e só depois você faz a compra dele. Isso é importante em tudo, né? Tudo que você puder levar alguém com você que entenda daquele assunto, é legal você ter uma consultoria de confiança sempre, né? Faz toda a diferença por causa da questão que você tem um desgaste de tempo, sim, financeiro e principalmente emocional. Porque tem pessoas que compram porque vão ser Uber. E aí o carro estraga, não tem condições de adquirir um outro, o veículo é para renda. E como que ela fica nesse período? As parcelas continuam sendo cobradas pelo banco. Ninguém tem dó. Ninguém tem dó e você tem um desgaste todo emocional, porque às vezes é algo que você precisava para ajudar na alimentação, no custeio da sua família. Então, assim, antes de adquirir, não adquira pela emoção, né? Concordo. Tenha tempo, pensa, verifica, analisa as parcelas, verifica a taxa de juros, né? Faça um cálculo também da questão desse orçamento, porque às vezes o pessoal compra o veículo e nos procuram para poder falar, eu consigo reduzir no valor da mensalidade? E conforme a taxa de juros não consegue reduzir. Então é necessário fazer toda essa análise antes de adquirir o produto. E aí você me alertou para uma outra coisa que eu queria deixar claro para o nosso ouvinte. O PROCON atua como intermediador nesse sentido também de tem uma insatisfação. Ele como um juizado de pequenas causas também? Ou o PROCON, ele simplesmente consulta, serve como uma consultoria para o reclamante ou diretamente um acionamento ao reclamado em caso de reclamação? Como que vocês atuam no dia a dia de vocês? Sim, ótimo. O PROCON, eu vou te falar quais são as fases do PROCON. Tá. O consumidor, ele chega, ele faz a reclamação dele e nós temos as seguintes tratativas. Nós entramos em contato primeiramente por telefone, que é a mais ágil. Não tendo êxito, nós vamos encaminhar uma CIP, que é uma carta de informação ao prestador de serviço, onde ele tem um prazo ali de 15 dias para poder responder sobre aquela reclamação. Não tendo êxito, nós vamos para a audiência. O PROCON tem audiência. E aí, o que acontece? Nessa audiência, foi realizada a audiência, verificamos que o fornecedor realmente violou uma cláusula do direito do consumidor. Ele é penalizado, o PROCON, ele multa. Ele atua na questão de multa, ele é um órgão administrativo, mas ele atua com questão de multa também. Aí já transcende só o ressarcimento. Exatamente. Aí tem um processo. É isso que o fornecedor ele precisa entender, porque vai ter um processo administrativo. Nesse processo administrativo, verificou que ele violou, ele vai pagar uma multa. Ele não vai pagar essa multa para o consumidor. Ele paga essa multa para o órgão de proteção, independente que seja Contagem, Belo Horizonte, aonde tiver um PROCON. E a gente encaminha esse fornecedor para onde? Para o juizado. Então ele vai pagar 2 vezes, porque ele vai pagar o processo administrativo e no juizado ele vai ter que pagar esse consumidor. Por isso que é interessante também que os fornecedores comecem a verificar os seus contratos. Tem cláusulas abusivas, né? Se tiver cláusula abusiva, se tiver violação, gente, não tem como, né? Ele vai ser penalizado por essa prática. Nós sabemos que esse tipo de violação é um crime ao consumidor e crime você paga por ele. Sem dúvida nenhuma, mas muito legal, muito interessante. Basicamente o PROCON atua como um advogado para o consumidor mesmo. Exatamente, né? Isso. Exatamente isso, né? É o Código de Defesa do Consumidor. Ele está lá para fazer a defesa, para fazer a análise desses contratos, verificar essa situação, tentar intermediar, né, através, até no processo da audiência, mas infelizmente ele continuar com essas práticas aí ele vai ser penalizado. Como tudo, né? Como tudo. Não tem jeito. Poxa, que legal. Silvânia, a gente tem um quadro aqui no nosso programa chamado Mito ou Verdade. E a gente faz uma brincadeirinha aqui com os nossos convidados, que a gente separa 4 cartinhas onde existem umas frases escritas aqui, tá? E a gente quer saber, quero que você selecione e me diga, eu vou ler, se é mito ou se é verdade o que está escrito aqui. Qual dessas você gostaria que eu lesse para você? Essa segunda, fazer essa um aqui? Isso. Vamos ver. Eu só posso registrar uma reclamação no PROCON se eu tiver um advogado para me representar. Mito ou verdade? Mito. O PROCON não precisa
O consumidor não precisa de advogado para poder ir ao PROCON, né? A partir do momento que ele tem a reclamação, tem uma equipe toda especializada para poder atendê-lo. Sem advogado, isso é mito. O PROCON cuida de tudo. O PROCON cuida de tudo. Escolhe mais uma, por favor. A última. A última. Isso. Vamos ver o que diz aqui. O PROCON é muito lento para resolver os problemas. Provocou, hein? Provocou. Esse provocou. Isso é mito. Mito. O PROCON não é lento, é porque existe todos os prazos, né, que nós temos que respeitar. Como que funciona? Hoje nós trabalhamos com uma plataforma que ela não é uma plataforma individual, ela é uma plataforma que é ligada ao direito do consumidor, ao Ministério em Brasília. Então lá tem a fase que você entra em contato, que você encaminha a CIP para o fornecedor poder responder, para você poder fazer a sua audiência. Então a sensação que é, eu estou com o problema, vou chegar lá e vou resolver hoje. Não, tem todas as tratativas que precisam, entender, serem observadas. Por isso que eu te falei da importância de você saber quem é o seu fornecedor. Sim. Quantas são as vezes que o consumidor chega e ele nem sabe quem é o fornecedor? Nós precisamos ajudá-lo a identificar. Esse fornecedor faz parte dessa plataforma? Não faz. Ele está onde? Ele está no nosso município? Ele está em outro estado? Eu vou precisar mandar um AR? Qual que é o prazo para poder chegar? O correio chega, localiza, não localiza? Então, o que parece ser demorado, o que parece ser lento, é porque não teve, às vezes, uma análise lá atrás. Então, agora vai precisar de todo um processo para entrarmos em contato com esse fornecedor. Até mesmo a análise de mérito do pleito, né? Para ver se realmente tem mérito aquele pleito, se segue, se não segue, né? Tudo isso. Foi ótimo você falar sobre isso. O que acontece? Nós temos a triagem. Sim. Então, quando esse consumidor ele chega no PROCON, nós fazemos toda uma análise para poder verificar se é uma demanda consumerista ou se não é uma demanda consumerista. Se não for uma demanda consumerista, nós já encaminhamos para as vias que ele vai. Juizado especial, né? Para qual outro local que ele pode ser encaminhado, né? Se ele Quando tiver não mesmo é PROCON, direito a se não alguma for coisa. direito do consumidor, nós não atendemos. Legal, muito bom, muito bom. A gente tem também um outro quadro que é super importante, que é o quadro da Dica do Especialista. Durante todas as nossas temporadas, a gente recebeu alguns comentários de alguns internautas que fazem perguntas, né? E, queria tirar dúvidas e tal. E nessa temporada nós estamos com o Dr. Natanael, que é um advogado de Belo Horizonte, também muito renomado, e ele está ajudando a gente a tirar essas dúvidas. Então a gente vai chamar agora o Dr. Natan com a dúvida que vem lá da Bianca de Guarulhos, São Paulo. E ela pergunta o seguinte: Natan, quais são os meus direitos em caso de acidente no trabalho? Eu não sei se ela trabalha com transporte ou não, mas ela colocou dessa forma. Quais são os meus direitos em caso de acidente no trabalho? E acredito eu que ela é uma empregada no perfil CLT, que ela está perguntando sobre isso. Doutor Natan, qual é a dica do especialista para hoje? Pergunta muito importante da nossa amiga Bianca, e nós precisamos ter em mente que o caminhoneiro, em caso, né, dele ser assegurado pelo INSS, ele vai ter todos os direitos inerentes a esse seguro que ele contratou. Então, possivelmente, ele vai ter direito a ser remunerado pelo tempo em que ele ficar afastado em razão do acidente do trabalho, mas é sempre muito importante tanto o caminhoneiro autônomo como também o caminhoneiro empregado, né, ter essas garantias assecuratórias, né, em caso de acidente de trabalho. Tá aí a dica do Dr. Natanael, dica do especialista aqui, especialmente para o Conexão Quero Truck. Silvânia, o nosso tempo é muito curto, infelizmente. Olha, eu falei para você que passava rápido, lá já estamos chegando no limite do nosso tempo. Mas antes eu quero fazer um momento turbina com você, que é um momento de um bate-bola muito rápido. Eu vou te perguntar algumas coisas, você vai me responder com o mínimo de palavras possíveis, tá bom? Ótimo. Direito é? Benefícios. Muito bom. O consumidor pode? Quase tudo. O consumidor deve? Saber dos seus direitos. A melhor solução é sempre o equilíbrio mesmo? Sim, sim. O equilíbrio, ele proporciona entre as partes algo melhor do que uma demanda judicial. Com certeza, né? Às vezes mesmo você... Equilíbrio é tempo.
ele te poupa tempo. Às vezes você pode ganhar um pouquinho a mais ali judicializando, mas o tempo, o desgaste, tudo mais. Exatamente. Às vezes o equilíbrio para ambas as partes possa ser melhor. Concordo com você. E por último, a sua carreira no Procon para você representa? A possibilidade de contribuir para o direito do consumidor. Muito legal. Silvânia, eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em agregar com a gente aqui. Acho que hoje realmente a gente deu dicas assim muito úteis para o nosso time, porque o meu pessoal, né, o pessoal que está seguindo a gente aí, assistindo esse episódio, eles realmente consomem muito. A economia gira muito em cima dos transportes e são grandes consumidores de tudo, de combustível, de peça, de serviço, de itens de lazer, a família do motorista consome. Então, é bom que eles estejam por dentro de que existe direito, existem formas mais claras de se buscar o direito. Se é uma coisa que funciona bem ao Procon realmente, o Reclame Aqui em questões onde você tem realmente direito, tem que usar os direitos quando eles são de fato nossos direitos, né? As conquistas, a gente não pode perder essas conquistas que são muito importantes. Então, agradeço muito a você, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu só gostaria de deixar uma dica também, tem o consumidor.gov. De repente a pessoa não tem possibilidade de ir no Procon, tá fora, ela entra na plataforma do consumidor.gov. Tem várias empresas lá que são cadastradas e ele também consegue realizar a reclamação dele através dessa plataforma. Vamos deixar aqui no site, aqui escrito na tela, para todo mundo saber também. Vamos deixar o do Procon, onde a Silvânia opera, e vamos deixar do consumidor.gov também, né? Isso mesmo. Para todo mundo saber onde buscar. Aqui a gente diz que ninguém sai do jeito que chegou. A gente está saindo muito mais rico com a sua informação e você vai sair com a nossa caneca de presente. É a nossa lembrança para você. E a gente não aceita devolução, tá bom? Você tá vendo ela aqui, já sabe como ela é, tá levando, não pode devolver. Ótimo, com certeza. Já olha se não tá furada, com defeito. Tá excelente. Que eu aprendi com a minha consultora de direito do consumidor que não tem devolução quando é na compra física. Exatamente. E você que gostou também da nossa canequinha e vê que todo episódio a gente presenteia um convidado com a nossa caneca, você que interagir com a gente durante toda essa 5ª temporada, vai participar do sorteio, que a gente vai sortear um kitzinho desse, uma caneca e um boné do Conexão Quero Truck, que vai chegar aí, na sua casa, tá bom? A gente fica por aqui, mais esse episódio, mas semana que vem, ao meio-dia, na sexta-feira, a gente está de volta com mais uma etapa, mais um episódio de muita informação, muito entretenimento, com convidados muito especiais. Vai com Deus, eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau.